Hoje eu vou falar sobre santidade, sobre viver uma vida em santidade, sobre ser santo. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: ai, ninguém é santo, não tem como ser santo, santo é só Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos porque Deus é santo e que nós devemos andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta você falar que é cristão e tentar viver a vida de qualquer jeito. Ser cristão é ser seguidor de Cristo, imitador da sua conduta, do seu exemplo, né? E fazer tudo aquilo que ele mandou a gente fazer. Portanto, nós temos que ser santo porque Deus é santo. Então não tem essa, ai, Deus, só Deus é santo, eu não sou santo. Se você não é santo, então eu falo para você, busque a santidade. Esse é o nosso dever. A santidade é viver em santidade, na santidade de Cristo. Não ser santo assim bonzinho, de anjinho, de auréola em cima da cabeça. Não é isso. Eu vou ler aqui um texto com vocês no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então aqui o autor de Hebreus está deixando muito claro: sem santidade ninguém verá Deus. Nós temos que viver uma vida de santidade. No dicionário Aurélio, aqui santidade significa qualidade ou virtude de santo. E também tem estado de santificação, virtude, pureza e religiosidade. Esse é do dicionário. Mas ser servo, ser santo, ser servo, santo, vivendo em santidade, é você viver separado do mundo, separado das coisas más, das coisas ruins e morais, e viver separado para Deus, viver para Deus, de acordo com aquilo que Ele quer, tentando viver sempre para agradar. Ser santo é ser separado para Deus. Eu vou ler aqui o que Pedro diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Olha o que ele fala aqui sobre santidade. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Deposite toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada, concedida, dada. Na plena revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não permita que o mundo vos amolde com as paixões que tinham outrora, quando viviam na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então Pedro está falando aqui, olha, antes vocês tinham uma outra conduta, um outro erro, mas agora vocês têm que estar atentos que vocês servem a um Deus que é santo, então vocês têm que falar o que a palavra diz aqui, que ele mesmo fala, portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santa. Considere a santidade de Deus, ele fala, e para que vocês sejam santos em todas as suas atitudes. Então Pedro, nesse contexto aqui, ele estava dando um encorajamento ao povo para viver uma vida de maneira santa, separada para Deus. Perceba, todas as atitudes de quem vive uma vida em santidade devem ser baseadas nos princípios da palavra de Deus, nos princípios estabelecidos e nos termos que foi dado por ele pela palavra, e no temor e reverência a ele e ao seu nome. Você entendeu o que é santidade? Aqui no livro de 2 Coríntios 7:1, Paulo fala na carta aos Coríntios: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nesse contexto, Paulo estava falando sobre as promessas e tudo que Deus traria com a salvação de Cristo, né? Então ele está falando assim no 7, visto que nós temos essas promessas, olha, ele está falando, olha o que nós temos, olha o que Deus nos deu. Então, visto que a gente tem isso, vamos nos purificar de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor
a Deus. Viver em santidade é nos livrar de tudo que nos contamina, o corpo, a mente, o espírito, tudo aquilo que nos embaraça. Isso assim, aí, vivendo assim, nós vamos estar aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Vamos deixar de fazer coisas que desagradam a Deus e no temor a Ele vamos deixar de fazer e vamos aperfeiçoar a nossa santidade. Nesse contexto aqui, Paulo estava falando sobre o jugo desigual, né? Se você ler lá no versículo 6, versículos em diante, anteriores, você vai ver que ele está falando sobre jugo desigual, sobre não formar aliança com quem não é crente. Né? Isso também é um tema bem legal para um outro vídeo. Ele fala no verso 6, olha, porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles, se separem do meio deles. Deus está falando dos outros povos, dos povos que não acreditam em Deus, né? A nossa santidade, ela deve ser aperfeiçoada no temor ao Senhor. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você já quer começar uma vida com Deus, ter sabedoria, tema a Deus. Salomão falou, tema a Deus, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a nossa santidade deve estar baseada nisso. Nós vamos obedecer a Deus, temer a Ele. Temer ao Senhor não é ter medo, é reverenciá-lo, é levar em consideração aquilo que Ele fala e obedecer a sua palavra. Então, nós vamos conseguir viver e aperfeiçoar. Jesus pediu a Deus, na sua oração lá pelos discípulos, uns momentos antes, né, dele ser crucificado, ele pediu a Deus que Deus santificasse os discípulos na verdade. A verdade, qual que é a verdade? A palavra. Ele diz aqui, ó, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você vê esse contexto maravilhoso, essa oração linda que Jesus fez em favor dos discípulos por aquele momento e também em favor aos que viriam depois dele, nós, todos aqueles que cremos nele, você vai ver como que Jesus instrui eles de uma forma maravilhosa através da palavra de Deus. Nesse contexto aqui, Jesus estava fazendo, né, uma oração para todos nós e ele estava deixando bem claro sobre a santidade. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4:7, Paulo adverte os tessalônicos a viverem também em santidade. E ele fala assim, ó, se afasta de toda impureza sexual, imoralidade e sejam separados. Ele fala aqui, ó, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então Deus nos chamou para ser santos. Então se você tinha aquela concepção, ai, não sou santa, só Deus é santo, Deus te chama para ser santo agora. Sede santos porque eu sou santo. Se você olhar lá no início do capítulo de 1 Tessalonicenses 4:7, o subtítulo fala como ter uma vida em santidade que agrade a Deus. Por isso que é bom você estudar a Bíblia e ler todo o seu contexto. Em Efésios 5:3, o mesmo apóstolo Paulo orienta também os éfesos sobre as coisas que não são próprias aos santos. Deixa bem claro. Ele diz, entre vocês não devem haver nem sequer uma menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Há muitas coisas que não devemos fazer, mas principalmente imoralidade sexual, impureza, cobiça. A Bíblia é muito clara e nos ensina, não tem como alguém falar, eu não sabia. Quem lê a Bíblia, estuda, sabe o que agrada e o que não agrada o coração de Deus. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas se você ler a Bíblia, você vai saber, não tem erro. O subtítulo aqui desse capítulo aqui é o fruto da luz e as obras das trevas. Então está falando aqui sobre o fruto das luzes e as obras das trevas. A luz vai produzir a santidade e as trevas você sabe que não. Então ser santo, portanto, é ser separado do mundo e das obras malignas do mundo e da carne. Porque às vezes a gente acha que é o mundo que nos influencia, que é o diabo que nos influencia, mas é o nosso próprio eu, a nossa própria carne. Nós temos a tendência de escutar o que a nossa carne diz, de querer fazer o que a nossa carne quer. Mas viver em santidade é buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, né? É fazer o que agrada a Deus. Viver como alguém que seja digno de estar na presença do Senhor.
Logicamente, o Senhor sabe que nós somos humanos, pequenos, falhos, limitados, mas se o nosso coração estiver voltado para fazer isso, o Senhor nos ajuda com o resto, entendeu? Nós temos que ter essa consciência que nós não vamos ser perfeitos e nós não podemos nem nos cobrar isso. Mas se o nosso coração estiver voltado, o Senhor vai nos ensinando. É isso que o Senhor quer, um coração voltado a Ele, reverenciando a Ele, temendo a Ele. O resto o Senhor faz. Na verdade, só Ele faz, né? Nós, da nossa própria força, como eu falei, a gente pode até criar alguma certa situação, mas não dura muito tempo. É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, habitando em nós, que tem esse trabalho. Aqui, ó, em Romanos 12, do 1 ao 2, Paulo fala sobre que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, não se deixar corromper, né, pelo pecado do mundo. Vou ler aqui para vocês, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está falando, deixando muito claro, não se amoldem pelos padrões desse mundo. Né? Quando Paulo fala não se amoldem, não deixar o mundo e as coisas do mundo moldar você, moldar a sua mente, o seu jeito de pensar, seu jeito de falar, seu jeito de se vestir, seu jeito de tomar as atitudes. Você não tem que se moldar. Mas estou falando, você vive nesse mundo, você não vai viver alienado, né? Não vai viver alienado, não vou fazer nada, não vou comer nada, não vou vestir nada, não. Mas as coisas aqui do mundo não podem influenciar você, mas sim você influenciar o mundo, não se deixar influenciar. Então Paulo está deixando bem claro aqui, ó. Assim para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem santidade não veremos a Deus. Sem santidade não conseguiremos viver uma vida que agrade a Deus. Se nós não nos amoldar, se nós deixarmos, aliás, nos amoldar pelas coisas do mundo e não ser um influenciador em Cristo, né? Nós não vamos conseguir atingir a santidade que o servo de Deus tem que atingir para que viva uma vida que agrade a Deus. Sem santidade, em Hebreus fala, nós não veremos a Deus. Então, ser santo é ser separado para as coisas do mundo, ser separado para tudo aquilo que é errado, que é mal, que é ao contrário do que a palavra de Deus diz. Tema o Senhor, seja santo para o Senhor, seja separado para o Senhor em tudo que você fizer, na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, com as suas atitudes, com as suas palavras, nas suas redes sociais, com aquilo que você digita, com aquilo que você escreve, com aquilo que você veste, com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa. Pensa em tudo que você está fazendo. Qual o propósito de você estar vestindo essas roupas? Qual o propósito de você estar comendo essa comida? Qual o propósito de você estar falando com algumas pessoas? Qual o propósito? Faça as coisas para Deus, voltadas com um propósito. E o nosso propósito maior é adorar e servir a Cristo e viver para Ele, porque Ele morreu na cruz para nos salvar, em breve voltará para buscar os seus. Mas sem santidade, sem viver uma vida santa que agrade o coração de Deus, nós não veremos a Deus. A palavra de Deus é muito clara. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, ser santo é viver para Deus, é viver separado. Então, não tenha mais aquele papo de, eu não sou santo, ninguém é santo. Os filhos de Deus têm que ser santos. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que a palavra de Deus diz. Deus te abençoe.